Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar dessa rodada da Série B que começa hoje, tá? E vou dar palpites, inclusive, de cada jogo e dizer quem eu acho qual que vai ser o resultado e, inclusive, falar sobre essa rodada aí que promete bastante, é muito decisiva para vários clubes. Vamos direto ao ponto, tá? Classificação da Série B, vou jogar aqui no canto. Goiás em primeiro com 26 pontos, Novo Horizontino 22, Cuiabá 21, Coritiba 20, Remo, primeiro fora da zona da classificação para a Série A, com mesmos 20 pontos, Avaí com 19, CRB com 18, em oitavo Chapecoense com 16, Vila Nova com 16, Ferroviária com 15, Operário com 14, Vermelhos com 14, Atlético Goianiense 14, América Mineiro 13, Criciúma 12 pontos, Volta Redonda 10 e o primeiro da zona do rebaixamento também Botafogo 10, Amazonas 10, Atlético 6 e Paysandu 4. Temos vários confrontos, temos confrontos na parte de cima da tabela e na parte de baixo da tabela, e eu quero palpitar sobre todos eles. Acho que vai ser uma rodada de muito equilíbrio, tá? Vai ser uma rodada bem equilibrada e que promete muito. Hoje mesmo, Vila Nova e América Mineiro. Esse jogo, para mim, é um jogo que as duas equipes estão muito parecidas, tá? Porque vamos lá no histórico dos dois. Os últimos 3 jogos, o Vila Nova perdeu e o Vila tá sob pressão total, porque estava lá no G4 e caiu demais. E o América Mineiro, os últimos 2 jogos, perdeu. Nas últimas 5 partidas só teve uma vitória. O América Mineiro, para mim, ó, se não ganhar hoje, esqueça. Esqueça, se não ganhar hoje, não briga mais lá em cima, nem a pau. E o Vila Nova tem que se cuidar, porque se a derrota hoje pode significar muito, tá? Mas eu acredito que o Vila Nova vai vencer em casa esse jogo contra o América Mineiro. Tá jogando em casa, pressionado, precisa da vitória. Para mim, ou a vitória do Vila Nova ou empate. Dificilmente o América vai vencer, mas também tá pressionado. Esse jogo vai ser muito interessante de assistir e eu vou acompanhar esse jogo. Briga lá embaixo, Paysandu e Botafogo de São Paulo. Essa também é uma briga que, assim, ó, o Paysandu, os últimos 3 jogos foi derrota e o Botafogo de São Paulo tá se recuperando. Tá? O Paysandu praticamente só empatou, tá? Empatou e perdeu, ele não teve nenhuma vitória no campeonato, 4 pontos só. Para mim, dificilmente não vai ser rebaixado, a não ser que mude muita coisa lá, tá? Fez algumas contratações nesse meio e precisa ver o efeito. Botafogo de São Paulo vem melhor para esse jogo, mas quem vai jogar em casa é o Papão. Então, na minha opinião ali, é um empatezinho. Para ser bem sincero, eu acho que esse jogo vai dar empate. Mais um porque o Paysandu não tem ganhado os jogos, mesmo em casa, e o Botafogo de São Paulo melhorou, tá? Tem feito jogos melhores, o Alan Al melhorou muito defensivamente esse time. Agora um jogo decisivo, inclusive, para o Coritiba, CRB e Goiás. Vamos ver os últimos jogos aqui, 3 vitórias do Goiás seguidas, e o CRB vem de 2 derrotas e uma vitória. Uma derrota, uma vitória e uma derrota no último jogo. Cara, esse jogo vai ser interessantíssimo, porque CRB tá jogando em casa contra o Goiás vem muito bem, ainda acho que o Goiás é favorito para esse jogo, mas eu, sinceramente, vou estar torcendo por um empate ou por uma vitória do CRB, porque o Coxa tem a obrigação de ganhar e chegar mais perto do Goiás. Mas a nível de G4, é melhor que o Goiás ganhe, mesmo que dispare na frente. Se o Coritiba quer subir, não é bom que o CRB chegue muito perto ali. Aí o outro jogo que esse é interessante, esse vai ser bom, Atlético do Paraná e Remo. Nunca fui tão Remo quanto nesse dia que vai ser amanhã, às 6h30. Amanhã, não sei que horário você tá vendo esse jogo aí, esse vídeo aqui, Atlético Paranaense e Remo. Remo vai ganhar na Baixada, eu acredito. Vamos enterrar os caras. Nas últimas partidas dos 2 times, o Atlético Paranaense perdeu a última, né? Ora. Empatou a penúltima e a antepenúltima ele venceu. Tá 2 jogos sem vitória. E o Remo venceu o seu último jogo, mas também não veio na sua melhor fase. Tinha vindo de derrota, inclusive. Se não me engano, a derrota que eles tinham tido era pro CRB. Então, precisa muito da vitória, tá? O Remo, e eu acredito que vai dar Remo nesse jogo. O empatezinho também não tá ruim para nós. Atlético e Operário. O Atlético que
O Atlético que até em algum momento ali achei que ia ir para subir, que ia dar uma melhorada no time ali, que engatou vitória e jogou bem, mas eu acredito que nesse jogo vai dar Operário. Tô torcendo pro Atlético, não quero que o Operário cole lá em cima, porque eu acho que o Operário é um candidato que pode evoluir nessa Série B e pode chegar lá em cima. Claro, tô pensando no Coritiba, né? Mas para mim, o franco favorito desse jogo é o Operário, tá? O Operário deve ganhar esse jogo, na minha opinião. Novo Horizontino e Cuiabá, esse jogo é muito importante para nós. Por isso que eu tô dizendo, os jogos ali dessa rodada vão ser muito equilibrados. Novo Horizontino e Cuiabá. O Cuiabá que vem de 3 vitórias seguidas e o Novo Horizontino vem de 4 vitórias seguidas. Então esse jogo vai ser complicado para os dois. O empatezinho ali pro Cuiabá não tá ruim, porque joga fora de casa, mas pode significar sair do G4, então vai ser um jogo que os dois times devem tentar a vitória e vai ser bem interessante. Porque se quem diz que Série B é ruim, é só ruim, não acho, tá? Atlético Goianiense e Coritiba. Aí vamos lá. O Atlético Goianiense já fez a boa de vocês, tá? Ganhou do Atlético Paranaense. Vinha de 4 jogos sem vitória. Então agora tá na hora de vocês ajudarem a gente. Tá na hora. Coritiba tinha 3 vitórias seguidas, empatou o último com o Botafogo de São Paulo. Vai ter muitas mudanças. Tem pré-jogo. Sábado tem pré-jogo aqui. E eu vou fazer amanhã, depende de quando você estiver vendo esse vídeo. Mas o Coritiba, acredito muito que o Coritiba tem potencial para vencer o jogo, mas depende muito do nosso treinador, que os últimos jogos se preocupou muito mais em não perder a partida. Foi para empatar. Foi para empatar com o Botafogo de São Paulo, e o time do Atlético Goianiense tem um time melhor que o Botafogo de São Paulo, sem dúvida nenhuma, e vai atacar o Coritiba. A parte boa é que o Atlético Goianiense vai atacar o Coritiba e vai ter mais espaço. Então vai ser um jogo bem interessante esse jogo também. Depois de Atlético Goianiense e Coritiba, tem Criciúma e Amazonas. Criciúma e Amazonas. Vamos lá. Parte de baixo da tabela. Criciúma está na porta da zona de rebaixamento 15º, Amazonas 18º. E os últimos 3 jogos o Criciúma ganhou 2. Está numa recuperação aí. É importantíssima a vitória pro Criciúma. Eu acredito que vai dar Criciúma contra o Amazonas, tá? Eu acredito muito que vai dar Criciúma contra o Amazonas. E se o Criciúma ganha, tem chance de começar a sonhar. Lá em cima eu acho que não está tudo perdido. Mas só com a vitória para a gente ter certeza. Joga em casa, o Criciúma em casa é forte e eu acredito que vai vencer essa partida. Chapecoense e Ferroviária, o outro jogo. Tá? Chapecoense que ainda tá naquele intermediário, os dois, eu não lembrava que a Ferroviária melhorou, venceu a última partida, Chapecoense perdeu a última partida e são dois times bem equilibrados. Joga mais defensivamente esse time da Ferroviária, mas tem um centroavante, o Careca lá, muito bom, que inclusive fez 2 gols no Coritiba, no jogo que a gente teve lá. Vai ser um jogo interessante no meio da tabela, se a Chapecoense ganha, cola na parte de cima, e a Ferroviária também pode ficar bem mais perto do topo. É um jogo interessante, é muito equilibrado. Esse jogo também pode ter toda a certeza do mundo. E aí nós vamos para o último jogo da rodada, Volta Redonda e Avaí. O Avaí que vem de uma vitória, uma derrota e no último jogo uma vitória. É um time bem irregular, tá? Mesmo com a derrota que teve para o Coritiba. É um time que tenta vencer seus jogos, jogou bem contra o Coritiba, podia ter saído com empate de lá, com toda certeza, dali do Couto Pereira, obviamente, com toda certeza, e o Volta Redonda tá saindo da zona agora, o penúltimo jogo ele ganhou e o último jogo ele perdeu, jogo equilibrado, mas aqui eu acho que a Avaí é muito favorito, tá? A Avaí é muito favorito e vai tentar entrar no G4 vencendo essa rodada, eu espero que não tire a vaga do Coritiba. Mas eu acredito muito no Avaí. Minha torcida vai nesse momento, por mais que eu goste muito do Avaí, pro Volta Redonda, que não vai brigar lá em cima. Então torcer para uma derrota do Avaí. E aí, galera, o que vocês acham dos jogos? Eu acho que vai ser uma rodada muito equilibrada. Coritiba tem que vencer, se não vencer, com certeza vai cair fora do G4, tá? É muito difícil ali o Avaí não vencer o jogo dele. Alguns times ali que estão brigando na parte de cima que podem passar o Coritiba, então Coritiba precisa vencer o seu jogo. O empate talvez garanta, depende dos outros resultados. Mas tem que pensar em vencer e tem que pensar em ser campeão. Essa é a minha opinião. E o que vocês acham dos jogos aqui? Tem torcedores de outros times aqui? Se inscreve no canal, deixa o like,
Manda mensagem, o que vocês acham desses jogos aqui. Então, eu vou passar mais uma aqui. O resumão no final, dizendo quem eu acho que ganha, tá? Vamos ver depois se eu errei muito. Vila Nova e América, eu acho que o Vila Nova ganha em casa. Paysandu e Botafogo, eu acredito no empate entre os dois. CRB e Goiás. Acho que o Goiás ganha. Não queria, mas acho que o Goiás ganha. Atlético Paranaense e Remo, eu tô com o Remo. Remo 1-0 no Atlético Paranaense. Atlético e Operário. O Operário ganha, na minha opinião aqui. Novo Horizontino e Cuiabá, pra mim é empate esse jogo, tá? Atlético Goianiense e Curitiba, eu vou torcer pela vitória do Curitiba, mas eu tô achando que vai ser empate. Criciúma e Amazonas. Criciúma vence em casa. Chapecoense e Ferroviária. Eu acredito que a Chapecoense vai vencer em casa. Volta Redonda e Avaí. Acredito que o Avaí vence, tá? Esses são os meus palpites. Eu posso estar muito errado. Se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários. Fala, tamo junto. E se inscreve e assiste os vídeos aí, que ajuda demais. Eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo sobre o sistema de solidariedade da FIFA para clubes formadores em vendas internacionais. Veja lá o vídeo que eu tenho certeza que vai estar bem legal. Não é um vídeo longo, vai ser tranquilo. Tem do esquema do Mozart, tem das rodadas da Série B. Assiste o canal que vai ser demais. Tamo junto!